Às vezes você vê um negócio e fala, nossa, eu vou tentar isso aqui. E nessa tentativa você aprende algo que vai resolver a tua vida depois. Sim. Porque eu tenho certeza que no caso de vocês, aconteceu isso comigo também, quando vocês viram, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio aqui de rede social. Isso muda uma chave, né? Nossa. Vocês estavam ganhando, sei lá, né? 12 mil ali líquido de lucro. De repente, acabou o negócio. Mas vocês sabem, poxa, agora eu vou voltar pro banco para ganhar 2.500, sendo que aqui a gente ganhou 12 e poderia ganhar, sei lá, 120 se o tempo decorresse e o negócio crescesse. Então, são momentos de virada também. Até pegando o Tim Ferriss novamente, esse momento que você teve com a sua avó, né? Ela falando que você não estava em casa... Ele chamou em um outro livro dele, o Trabalho 4 Horas... o 4 Horas para o Corpo, que é um livro que ele fala sobre alimentação. Com tanto tempo livre que ele mudou de nicho, né? E ele citou o caso de um empresário que, segundo as palavras do próprio empresário, passou por um momento Harajuku. O que era isso? Esse cara viajou para o Japão, naquelas experiências, né? Você pega um monte de empresário, bota num avião, vamos no Japão ver como é que as empresas lá se comportam. Era um cara americano. E no Japão tinha um bairro que vendia roupas. E aparentemente eram roupas boas por um preço baixo, chamado Harajuku. E ele foi nesse bairro junto com os outros empresários, só que ele estava muito acima do peso. E ele não via problema nisso. Só que quando ele começou a entrar nas lojas, ele via que nada ficava bom nele. Aí teve um momento onde ele não quis mais entrar numa loja e um dos empresários falou para ele, você não vai entrar nessa para provar? Ele falou, não, nada que eu provo fica bom em mim. Ele falou que nessa hora ele se deu conta assim e falou, poxa, isso aqui é um problema. Eu estou deixando de acompanhar outras pessoas, eu estou simplesmente me colocando como uma vítima de circunstâncias que eu mesmo controlo, né? Se isso é um problema, então vamos resolver. Ele falou que depois disso ele começou a se alimentar melhor, começou a fazer exercício, deu um estalo na cabeça dele. E aí no livro tem a foto do antes e depois dele, né? Ele antes acima do peso, depois ele bem magrinho. E aí ele começa o trabalho 4 horas para o 4 horas para o corpo, contando aí depois de fórmulas que ele descobriu, né, mas cita essa história. Então todo mundo tem alguns pontos na vida que são esses momentos assim, né, que você lembra depois, né? Na hora talvez você não saiba, mas em retrospectiva você fala, quando foi que mudou a sua cabeça? E tem esses pontos. Sei lá, o primeiro investimento. Eu lembro muito bem, porque foi um ponto onde minha cabeça mudou devido ao resultado. Qual foi o primeiro investimento? Eu peguei R$100, foi em 2006, e coloquei num fundo de investimento do extinto Banco Real. Até interessante, quando eu entrei no Exército, eu poderia abrir conta em 2 bancos. Você tinha uma palestra, né? Cada banco mostrava os seus benefícios, né? Aqui a gente tem juros mais... Ninguém falava de investimento. Era aqui os nossos juros do empréstimo são mais baixos, né? Aqui você tem 10 dias sem juros, era o que o Banco Real oferecia. O cheque especial durante 10 dias não tinha juros, no 11º vinha a cobrança do período todo. Mas se você entrasse no vermelho durante 10 dias não tinha juros, então um monte de gente queria abrir lá. Só que o Banco Real foi muito mais esperto do que o Banco do Brasil, porque nessa palestra, quando você abrir conta no Banco do Brasil, eram os funcionários concursados do Banco do Brasil. E no Banco Real chamaram um monte de modelos. Isso para dar palestra para 500 homens, né? Com 18 anos. Ou então, marketing. Formava aquela fila no Banco Real e no Banco do Brasil ia muito menos gente. E eu fui mais um que fui pro Banco Real. Fui para lá. E depois, né, que eu já tinha aberto a minha conta lá pelos motivos errados, eu pensei, quero investir. Porque eu tinha na minha cabeça, meu primeiro salário, eu vou pegar parte disso e vou investir. No quê? Não sei. Então fui no banco e pedi para a gerente as opções de investimento. Ela mostrou todas as opções e as opções eram assim, R$1.000 em tal coisa, 500 em tal coisa, eu ganhava 400. Então aqueles eram inacessíveis para mim. Só tinha uma única opção, que era de investimento de R$100. Eu não conhecia Tesouro Direto, nada disso naquela época, né? Não estava investindo diretamente no mercado, as corretoras, eu estava bem no comecinho. Quando eu vi aquela única opção, que era de R$100, ainda era uma opção interessante, porque era um fundo de investimento, um fundo de ações, que investia, teoricamente, só em empresas que tinham uma boa governança, preocupação ambiental, como se fosse um antepassado dessa preocupação que a gente tem agora do ESG, né? Environment, Social, Governance, né? Preocupações das empresas com o ambiente, com governança, com a parte social. Eu falei, bom, tá juntando a fome com a vontade de comer aqui, né? É o que eu posso entrar, parece ser legal, coloquei os R$100. Só que nessa época, 2006 até 2007, na verdade até o comecinho de 2008, tudo na bolsa estava subindo muito aqui no Brasil. Foi até a época que o meu pai começou a investir. O que é interessante, né? Quando que o meu pai, que não investia, começou a investir? No final do ciclo.
E ele comprava fundos de investimento do Banco do Brasil, que investia só em ações do Banco do Brasil. Aí pagava 4% de taxa de administração para investir nisso. Só que o Banco do Brasil subia 60% no ano. A Vale subia 100%, Petrobras subia 100%. Então, por mais que a taxa fosse absurda, ele estava ganhando dinheiro. Mas estava chegando em 2008. Estava chegando em 2008. Mas eu olhei aquilo e falei, poxa, eu já tinha vontade de investir. Falei, vou investir também. Entrei nesse fundo e os R$100 que eu coloquei, em 2 meses viraram R$140. 40%, né? Tá, Tudo bem que era 40% de pouquíssimo dinheiro. Eram R$40. Ainda teria imposto depois. Só que aquela conta percentual, ela virou a chave na minha cabeça. Porque eu falei, poxa, assim, 2 meses deu 40, né? Comecei a fazer cálculo de juro composto, 1 ano, 2, 3, investindo mais. Eu falei, daqui a 10 anos eu tô rico. Né? Tô na capa da Veja ali, lá como novo milionário da Bolsa. E lógico que não foi assim, mas eu falo que aquilo mudou a minha cabeça. Se eu tivesse dado o azar de ter entrado em um momento onde o fundo não performasse bem, coloquei 100, de repente, após 2 meses eu tinha 60. Talvez eu fosse mais uma pessoa que olhar para aquilo e falar, esse negócio de investimento é só para quem tem dinheiro. Não é para mim. Só que felizmente eu comecei ganhando. É aquela história do jogador que vai num cassino, né? O cassino sempre deixa o cara ganhar no começo. Por quê? Porque depois ele fica. Né? Então o mercado fez isso comigo. Mas felizmente... os mercados não são cassinos. Não se você faz da maneira correta, né? Se quiser que seja um cassino, pode ser. Você faz day trade, vai virar um cassino. Agora, se for com cabeça de longo prazo, o mercado te beneficia. Porque quando você compra uma empresa, o máximo que você pode perder é 100%. Né? Comprar a empresa, ela quebrou. Você não perde mais do que você investiu. Ninguém vai bater na porta da minha casa e falar, o Banco do Brasil quebrou, precisamos do seu sofá para pagar direito trabalhista. Não, minha responsabilidade é limitada. Agora, essa empresa pode subir 100, 200, 300, 400, 500%. A chance está do nosso lado ao longo do tempo.